Os novos tempos vêm para todos e também para a agropecuária. É por isso que a Jacto atende o produtor com soluções inovadoras e sustentáveis. São máquinas, tecnologias e uma nova área de serviços para a digitalização da fazenda, a Jacto Next. Vem com a Jacto para a Expo Londrina e conheça as novidades para produtividade e inovação para a sua próxima safra. Olá, eu sou Luli Barbeiro e está no ar o primeiro podcast Mulheres do Agro. Hoje a gente vai trazer 4 episódios, os assuntos que estão em evidência no mundo do agronegócio brasileiro. E claro, em nosso estado, nossa região e no nosso país. Bom, neste primeiro episódio, nosso tema é sucessão familiar e papel da mulher no campo e a produção agropecuária no Brasil. E para isso temos 3 convidados fantásticos aqui conosco. Rodolfo Siciliato, Patrícia Chiosi e Alessandra Lafranchi. Eu sou CEO da Agropecuária Lafranchi, uma empresa, que foi fundada pelo meu pai em 2001 e estamos aí trabalhando, com a sucessão familiar em relação ao agro. E sou médica veterinária. Meu nome é Patrícia Chiosi, eu sou jornalista, eu sou do Grupo Tarobá de Comunicação há quase 27 anos, sou jornalista há praticamente 30 anos. Não tenho nenhuma ligação direta com o agro, assim, no sentido de vivenciar, de ter vivido no campo, nada disso. Mas eu tive a oportunidade, de 2005 a 2008, ter produzido e apresentado o programa Tarobá Rural, que também entrava nas 2 praças, do Grupo Tarobá. Então, eu consegui vivenciar isso da forma jornalística. E eu acho que eu me especializei bastante nessa área do agro nessa época, consegui entender, porque dá a impressão que é simples, mas tem algumas peculiaridades, e virou assim, uma grande paixão minha. É uma área do jornalismo que eu tenho muito apreço. Olá, meninas. Eu sou Rodolfo Siciliato, eu sou advogado e atuo basicamente com demandas do agronegócio, seja porteira dentro ou para a agroindústria, em demandas agrárias, mas principalmente em demandas patrimoniais, naquilo que toca a planejamento patrimonial sucessório e resolução de conflitos patrimoniais entre os familiares. Que maravilha, pessoal. Então vamos começar aqui nosso bate-papo informal, tá, pessoal? E vou começar perguntando para a Alessandra. Alessandra, conta para nós como é que começou a tua história no agronegócio. Você que é uma mulher hoje na frente da propriedade, das propriedades que você toca, da sua família, e que traz muito orgulho, que a gente, cada vez que eu vou lá conhecer, visitar a tua propriedade, eu realmente fico impressionada com o capricho, com a dedicação e tudo que você faz. Conta para nós qual é a maior dificuldade da mulher, na sua visão, no campo. Bom, eu, assim... Não, normal. A maior dificuldade ou seria, como que a gente deu andamento? Então... Às vezes você fica assim, se sente sozinha, sei lá, de repente é muito homem nesse meio, você tem alguma intimidação por isso, não sei, alguma coisa nesse sentido. Bom, para começar, eu parto do princípio de que tudo é de Deus e se Ele me emprestou essa propriedade para administrar, eu tenho que administrar com responsabilidade. Assim, são alguns desafios, algumas vantagens e algumas desvantagens. As vantagens é que nós já pegamos uma empresa praticamente pronta, nós não temos que começar do zero essa empresa. Então, já tem uma longa história, um longo caminho, trilhado ali naquela empresa, não é? Eu tive o privilégio de poder estar junto com o meu pai, aprendendo com ele. Então, a força do exemplo, ela é muito importante. Então, eu acompanhei as atividades, todos os trabalhos, erros e acertos. Então, teve uma história e foi um privilégio poder acompanhá-lo em toda essa jornada. Uma dificuldade, assim, um ponto negativo, talvez, que seria em qualquer área que tem uma mudança de gestão, seria a comparação. Então, assim, geralmente, quando muda a gestão, a gente sempre tem um certo nível de comparação com a gestão anterior. Que traz um peso também, Que traz um peso. Então, assim, eu acho que foi mais nesse sentido, E também, por ser mulher,
mulher, realmente, hoje no Brasil, vamos colocar aí aproximadamente 30% somente nós temos mulheres à frente do agronegócio em termos de gestão. Tanto que na própria empresa, do nosso efetivo de colaboradores diretos, nós temos somente 9% de mulheres. Então, esse é um setor ainda muito masculino. É um mundo muito masculino. Então, assim, você tem que ir trabalhando, as pessoas vão vendo o seu exemplo, às vezes pequenas atitudes de honestidade assim que você vai tomando no dia a dia, eles vão vendo como você lida com as situações e eles vão começando a te respeitar. Porque conhecimento é difícil, a gente não sabe tudo. Então, conforme, né, a demanda dos trabalhos, aí eu vou perguntando, vou pesquisando, então, assim, não tem como a gente saber tudo, mas, assim, a forma como é que você age com as pessoas, com os colaboradores, né, a forma, assim, uma maneira honesta de se trabalhar na empresa, as pessoas vão te respeitando. Aos pouquinhos a gente vai ganhando esse respeito, né? E realmente, por ser mulher nesse mundo tão masculino, realmente é um grande desafio. Mas, como eu falei, né, eu sou uma pessoa cristã, então quando tem Deus à frente, Ele te orientando, Ele te direcionando, né, nas decisões, né, mostrando o caminho, eu acho que fica bem mais fácil. Mas vamos combinar também, Alessandra, que as mulheres têm um dom diferente. Desculpa, Rodolfo, você que está aqui presente, o único homem da mesa. Mas tem um dom, um cuidado diferente, né, Paty? Você não acha que tem um toque feminino também faz a diferença, tendo a mulher na frente do agronegócio? Eu acredito que sim, né? Eu vejo a Alessandra falando, eu fiquei lembrando da época em que eu fazia o programa e eu ia muito em propriedades bem pequenas, né? Então, eu acredito até que seja diferente da sua realidade. Então, aquele pequeno produtor que acho que a maioria aqui no nosso cinturão, né, ao redor de Londrina, tinham muitos pequenos produtores rurais em que as esposas elas estavam ali, né, lado a lado com os maridos e muitas vezes alavancando, agregando valor aos produtos, né? Então tinha lá ele plantava a fruta e ela fazia a geleia, né? Então isso vinha para a cidade. Então eu via que tinha assim bem naquele ditado, né? Eu acho um pouco machista, né, doutor Rodolfo, mas por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, mas a gente via que era ao lado de um grande homem, sempre tinha uma grande mulher guerreira ali, e eu me admirava, porque como era um mundo bem diferente do meu, então, né, vai para a terra na lida mesmo, se precisasse, debaixo de sol, né, enfim, e a gente vê histórias até do começo de Londrina, né, que remetem muito a isso, né? Todos vinham para plantar, né? A maioria veio para plantar e a mulher ali ao lado também plantando, também debaixo de sol, de chuva, tendo filhos muitas vezes. Quantas histórias eu ouvi, né? Debaixo do pé do café ali, né, entrando em trabalho de parto. Então, essa força feminina, eu acho que nem metade do que até a cidade é hoje seria possível se não tivesse uma mulher ali ao lado do homem. É verdade. Desculpa, viu, doutor? E a mulher tem essa visão detalhista, né? Eu Exatamente. vejo lá na fazenda. Zelosa. Zelosa. Além da produtividade, que a gente quer aumentar a produção, a gente tem aquele olhar que tudo esteja bonito, tudo esteja organizado, Não, porque né? se Então, você for a gente na tem um fazenda da olhar Alessandra, diferente. realmente, tem tudo isso. É impecável, tipo, a cerca pintadinha, é o detalhe da mulher que o homem não tem, desculpa. Não. Rodolfo, conta pra nós, porque agora... Eu vou falar agora. E um assunto assim importante também que a gente tem visto cada vez mais eu andando no campo, é um assunto muito delicado, que os produtores e as produtoras têm até certo receio em tocar, que é com relação à sucessão do campo, na verdade, né? Seja do pequeno, do médio, do grande produtor. As pessoas falam, se acreditam em mortais e não planejam essa sucessão familiar. E isso acaba causando um problema e, mais que isso, uma divisão das propriedades e tornando cada vez menores as propriedades com mais custo. Enfim, conta para nós como é que você, como advogado, vê tudo isso, a questão da sucessão no meio do campo. Quem aqui gosta de falar de morte? Não, ninguém, né? Ninguém, né? E falar da própria morte? Pior ainda. Pior ainda. Esse é um tabu da sociedade, não só brasileira, acho que da sociedade como um todo.
de falar da própria morte, de planejar a própria morte, de estabelecer atos a serem praticados após a sua morte. E isso gera problemas muito grandes, né? Porque hoje nós vivemos na nossa região, né? São grandes conglomerados ligados ao agronegócio, sejam com propriedades com multiculturas, ou sejam famílias que têm propriedades que eventualmente podem arrendar, mas que também têm agroindústria, que têm participação em diversos setores, e que quando esse patriarca ou essa matriarca se ausentam, eventualmente por uma morte inesperada ou por conta da idade mesmo, muitas vezes isso não é bem organizado. E aí, quando cai na mão dos filhos, possivelmente nós já temos genros, noras, netos, que todo mundo quer dar um pitaco, né? Os herdeiros diretos são os filhos, mas tem todo o entorno que quer participar desse processo. E, infelizmente, e digo isso em verdade, assim, infelizmente, tem verificado na advocacia muitos conflitos que são decorrentes da falta do planejamento patrimonial sucessório. Conflitos que muitas vezes separam famílias e que colocam irmãos e eventualmente até alguns filhos em posição contrária com os pais por conta de uma má gestão desse processo sucessório. Então, essa estava comentando com a Lúlia antes da gente começar o programa, que hoje acho que 3/4, 75% do escritório é atendendo demandas de famílias que estão em conflito sobre o patrimônio que é recebido. E como esse patrimônio, muitas vezes, na nossa região, está ligado ao agronegócio, o que a gente lamenta? São legados que estão sendo perdidos. Porque você tem famílias aí com nomes quase que centenários na nossa região, que cultivam as suas terras desde os anos 50, 60, 70, e que, às vezes, por falta de um planejamento antecipado, grandes legados começam a se perder. E eu brinco, né, que grandes fazendas se tornam sítios, por quê? Porque vão sendo divididos, porque falta união para manter o patrimônio. Essa é uma realidade que a gente tem visto e que a gente tem trabalhado bastante, mas, enfim, eu acho que é um problema da geração e tende a aumentar cada vez mais, infelizmente. Não pode ser algo cultural também, doutor? Porque, como eu até remeti à história da cidade, muitos agricultores que vieram para cá, acho que eles nem imaginavam o nível de riqueza que eles iriam alcançar, principalmente na era do café, e depois se administrar tudo isso ficou algo assim, tipo, depois a gente vê como é que faz. Um ponto que eu vejo que cultural que é muito forte é o machismo. E esse é um ponto... Eu não estou aqui, não é porque um podcast voltado a mulheres, etc., que eu estou dizendo isso. É uma verdade. Nós somos uma sociedade machista. É verdade, não tem como... E o campo é ainda mais machista nesse ponto. Então, nós temos dois problemas. O pai não quer soltar a caneta, e quando solta, às vezes a própria mãe, que vamos pensar na senhora de 80 anos, criada numa cultura completamente diferente da nossa, que ela vai dizer? Não, meu filho homem é quem vai tocar e vai cuidar das meninas. E um problema que, infelizmente, acontece em muitas vezes, o filho mais velho ou o filho homem mais velho, quem toma o patrimônio, o que ele olha para as mulheres e fala? Não, eu sou detentor da herança. Elas precisam só do suficiente para viver. E elas não têm direito a dar pitaco. Só que, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, todos são herdeiros por igual. Todos podem tanto acessar o patrimônio, quanto dispor do patrimônio da maneira que bem entender. E não cabe a ninguém dizer se ela tem experiência ou não tem experiência. Porque, muitas vezes, ela não tem a experiência porque ela não teve a oportunidade de trabalhar. O filho homem teve a oportunidade de ficar do lado do pai, mas a mulher, muitas vezes, não. Então, sim uma questão cultural. Até uma causa assim, de violência, né, contra a mulher, às vezes, não é? Porque o homem assume um papel e exclui o irmão mais velho, vamos supor, ou o pai, assume um papel e acaba excluindo a vontade, ignora certas circunstâncias com relação à mulher. Então, eu acho que essa é uma questão delicada, né, que o mundo agro vive, não só o mundo agro, claro, outros aspectos, mas como a gente está falando especificamente do agro, eu acho que é uma questão que realmente todos devem olhar e, mais que isso, se planejar, né, doutor? Lúlia, até um dado interessante, né? O agronegócio ele representa aproximadamente 1/3 do PIB nacional. 90% das empresas que estão dentro do agronegócio são empresas familiares, e tem uma pesquisa que saiu no final do ano passado da KPMG com o IBCG, com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que fala que menos de 20% das empresas do agro têm um planejamento patrimonial sucessório definido. Então, não há uma política de sucessão, seja para transferir o comando das empresas ou então o que vai ser feito com o patrimônio depois. Então, o primeiro ponto que a gente sempre bate, né? Planeje.
Porque se você faz se o patriarca, a matriarca fazem isso de maneira antecipada, a chance do desejo dele ser respeitado, da união da família permanecer e esse legado permanecer por mais uma geração é muito grande. O problema é quando não é feito esse planejamento, e aí, além de perdas de ordem tributária, societárias, etc., acaba deixando um problema na mão dos filhos, que muitas vezes os filhos não vão ter talvez a maturidade suficiente para conseguir gerir isso da maneira correta. E essa sucessão, também complementando, é importante também por uma questão impositiva mesmo. Você paga menos imposto, quando, em vez de você doar, você cria uma holding, você faz vários tipos de formato que você consegue fazer para manter essa sucessão, manter seu patrimônio, manter uma história, né, para não picar ela e dividir essa história. Enfim, eu acho que é uma coisa para todo mundo olhar e se pensar. E vocês, Alessandra, não tiveram problema com tudo isso? Olha, graças a Deus nós não tivemos, porque só sou eu e a minha irmã mais velha, né? Então, como eu disse, desde nova eu acompanhava meu pai. Então, quando eu assumi a empresa, eu já tinha uma certa bagagem de conhecimento, porque eu estava sempre ali com ele, né? Eu tive esse privilégio de poder estar junto com ele. Então, assim, no nosso caso, eu acho que talvez seja uma porcentagem, né, pequena, né, doutor? A gente não teve esse problema. Então, assim, como eu já tinha esse contato, né, com o agronegócio, então foi uma coisa, essa transição foi uma coisa mais tranquila. Não é? Daí nós só fizemos a cisão, a Bárbara ficou com a fazenda na Bahia e eu fiquei aqui com as do Paraná. Mas, assim, eu penso que eu sou uma porcentagem mínima, né, doutor? Vocês são em duas mulheres, em duas né? mulheres, nós somos duas mulheres. Possivelmente, isso tenha contribuído até para uma sucessão, acho que mais clara. Porque é o que eu falo, esse problema cultural que a gente vive, né, de querer haver uma imposição masculina onde não há direito. Mas que bom, fico feliz, porque realmente é uma exceção e parabéns pela forma como conseguiram conduzir isso daí. Não é fácil. Não é fácil. E, assim, quando eu assumi, né, por ser realmente um mundo predominantemente masculino, eu realmente tive um pouco de dificuldade. Para você, assim, de se impor como mulher, né? Por ser mulher, né? E ainda ter uma voz fina, né? Como eu tenho. Então, mas não menos poderosa. Mas, assim, eu tive um pouco de dificuldade, mas, como eu disse, assim, no dia a dia, né, você mostrando, assim, uma firmeza, né? Porque para você ser firme não precisa ser grossa, nem brigar, né? Então, assim, uma firmeza, mostrando assim, uma honestidade no tratar das situações. Eles vão te respeitando, eles vão começando a te respeitar, sabe? E hoje, assim, eles me respeitam, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Uma coisa que eu tenho achado muito legal, assim, porque a Luli sabe que a gente faz um trabalho além da advocacia, né, com eventos ali junto ao OAB, também lecionando, e por exemplo, eu estou dando um curso agora na PUC aqui, e é sobre direito agrário e aplicado ao agronegócio. 2/3 da turma são de mulheres, e eu acho isso fantástico, porque são meninas ali de 18, 20 e poucos anos, que estão estudando e que estão se qualificando para poder exercer a advocacia ligada ao agronegócio. E Londrina tem se tornado referência, principalmente na esfera da tecnologia. Eu estava mencionando isso agora, né, que Londrina é o primeiro polo tecnológico do Ministério da Agricultura no Brasil. Foi inaugurado em 2019, um pouquinho antes da pandemia, pela ministra Tereza Cristina. Então, há todo um ecossistema ligado à tecnologia aplicada ao agro aqui. E na maioria dessas startups e dessas empresas, quem está capitaneando os projetos são mulheres. Mulheres que vêm da área da administração, dos negócios, mulheres que vêm da área da agronomia, da zootecnia, etc., e também do direito. E isso eu fico muito feliz e penso eu que talvez na próxima geração essas dificuldades que vocês todas enfrentaram ao se colocar dentro do agronegócio, porque também fazer comunicação dentro do agro não é fácil. Ser respeitada por um produtor que você vai entrevistar não é fácil. Mas penso eu que talvez a próxima geração de mulheres vai encontrar um caminho já pavimentado por vocês que vieram na frente. Acho que isso é muito interessante. Eu acho bem interessante isso que você colocou, Rodolfo, porque até esses tempos no meu programa Tarobá Cidade a gente trouxe mulheres no mercado de trabalho de TI, que também é outro mercado que está se abrindo mais para mulheres, mas ele também já foi predominantemente
predominantemente masculino, né? Então, se tinha essa ideia de que só homem fazia processamento de dados, mulher não entendia de computação. Então, ela se colocando à frente dessa área tecnológica da inovação, eu acho que também mostra que nós somos mulheres do agro, mulheres na TI, mulheres na comunicação, seja em qualquer área, né? Já num nível de igualdade maior. Agora, eu também acho, eu vou fazer todo mundo aqui pensar, mas também acho que a mulher tem um papel também importante, que é cuidar de casa, cuidar dos filhos, e se ela conseguir administrar tudo isso junto com a profissão dela, é fantástico, né? Porque a gente também não pode esquecer também que o papel da mulher é um papel da mulher, né? Não é o homem que sai para caçar, é histórico isso, né? O homem sai para caçar, a mulher fica em casa, né? Então, eu acho que esse também é um assunto que é interessante a gente pensar, né, nesse ponto de vista. Lúlia, até naquilo que me toca, né, que são os conflitos de ordem patrimonial dentro de grupos familiares, muitas vezes, quem é o esteio, o arrimo, para conseguir manter a paz entre a família é a mulher. Então, situações onde o patriarca vem a falecer, e aí você, trabalhando no princípio, 50% vai para a viúva e a outra metade divide entre os filhos. E aí começam a surgir os conflitos. Quando a mãe, abalada por um conflito que começa a vizinhar, filho não falando com filho e etc., quando a mãe se coloca no meio e fala assim, por mim, peço que vocês mantenham a paz, é incrível. Isso. Aí o advogado já não é mais relevante, aí o conflito já não é mais problema, o que o genro, a nora, o neto está falando não é porque a mãe pediu. Então, é quase que um cessar-fogo que acontece muitas vezes a pedido da mãe. Isso é muito interessante, porque a mulher, no papel, dentro da estrutura familiar que a gente tem, principalmente na cultura cristã, e ocidental e brasileira, ela tem um papel muito grande de união. Muitas vezes os homens dividem, mas a matriarca, se ela ocupa bem esse papel, é ela quem mantém a família unida, né? Isso é fantástico. E outra coisa, assim, no agronegócio, como a gente tem essa visão, assim, de família, né, de acolher, né, os filhos, né, a gente tem esse coração, assim, mais voltado para a família. No agronegócio, diferentemente de outros setores, os colaboradores moram na fazenda. Então, assim, é uma pequena comunidade, né? Então, a gente tem que olhar também para as famílias que moram ali. Né? Então, a fazenda é uma pequena comunidade. Então, é uma responsabilidade social. Sim. Além de toda a parte de trabalho, de produção, você ainda tem essa responsabilidade social sobre aquelas pessoas que moram ali. Então, assim, tem ainda aquela preocupação. Eu tenho que dar qualidade de vida para o meu colaborador, não é? Então, assim, você tem toda essa preocupação social também, diferente de outros setores que os colaboradores não residem na empresa, né? E até um ponto polêmico, né, que isso teve recentemente, foram as vinícolas do Rio Grande do Sul, né? Que você vê onde teve uma situação envolvendo ali o alojamento, a forma como que os trabalhadores eram cuidados dentro da fazenda e que gerou um impacto financeiro gigantesco e reputacional gigantesco para as vinícolas lá. E talvez esse cuidado, eu falo, o homem naturalmente ele é mais bruto. E a mulher tem esse cuidado que, sim, tem muito valor dentro de um negócio, seja no campo ou fora do campo, mas no campo principalmente, né? Olha, a gente está aqui do lado, sério, eu estou aqui do lado da Alessandra, que realmente eu vou insistir, porque é a fazenda mais bonita que eu fui, assim, mais organizada que eu vi nessas minhas caminhadas, né, pelo agro, além das minhas vivências, né, desde que eu nasci nesse meio. Mas, realmente, Alessandra, você é tão detalhista, é tão bonita a fazenda sua, que eu acho que os ouvintes, se pudessem estar tendo essa oportunidade de conhecer um dia, vale a pena, porque é cada detalhe, é isso que você fala, que a mulher tem um papel, ela consegue ter uma visão, além de tudo, acolher, né? Ter a família, as famílias envolvidas na tua propriedade, é o carinho, o cuidado que você cuida de cada funcionário. E isso é tão bonito de se ver, Alessandra, que eu realmente fico orgulhosa cada vez que eu tenho a oportunidade de poder ir lá, eu fico orgulhosa realmente de ver porque eu penso assim que se a comunidade, como eu disse, a fazenda, se a comunidade não crescer, a empresa só vai crescer se a comunidade crescer junto com a empresa. Então, eu tenho que capacitar esse colaborador, eu tenho que dar qualidade de vida para esse colaborador. Então, assim, todo mundo crescendo, a empresa, consequentemente, ela cresce. Não é? Então, a gente sempre tem aquele olhar, né,
da família ali. E o gado é impecável, gente. É legal você falar isso, Alessandra, porque isso se aplica em qualquer área também, né? Tô puxando para as outras áreas, mas tive num evento segunda-feira também, e aquele evento que repercute aquela feira de varejo de Nova York, que é considerada a maior do mundo, e é um evento de varejo, e foi falado muito isso, né? O que te trouxe até aqui foi a tua garra, foi a tua determinação, teu objetivo, seu propósito, mas o que vai te levar é a sua equipe, né? Então, como é importante você engajar a sua equipe, né, dessa forma, né, levando qualidade de vida, ainda mais no agro, em que as famílias realmente moram ali, vivenciam tudo, eu acho que eles se sentem parte muito daquilo, né? Então, saber tratá-los também é muito importante. Eles são assim importantíssimos, né? Porque sem eles a empresa não anda. Então eu tenho que valorizar esse colaborador, né? E capacitá-lo também. Agora, voltando um pouquinho a esse assunto que me interessa bastante, né? A questão da sucessão no campo. Porque, afinal, todos passaremos por isso um dia ou iremos, né, logo mais. Eu espero que demore bastante. Mas, Rodolfo, como que você vê, então, o papel da mulher na sucessão familiar? Tá. Eu acho que hoje as operações dentro do campo elas são muito complexas, né? Hoje, você, para conseguir otimizar a tua produção, você precisa ter expertise em diversas áreas. Não só na lida do campo, mas você precisa entender da parte administrativa, da parte comercial, da parte de gestão e etc. Então, eu vejo que é possível hoje conciliar dentro de uma mesma estrutura agroindustrial, seja propriedades, que a gente fala que uma propriedade é uma empresa rural, porque ela é uma empresa a céu aberto. Essa é a verdade. A propriedade rural ela não é um sítio, ela é uma empresa a céu aberto. E cabe, eu acho que, se a gente tiver um olhar bastante amplo, há papéis que são muito bem desempenhados por homens, talvez pela natureza, mas há papéis que são excelentemente desempenhados por mulheres. E eu fico pensando, né, se você é numa família, você tem ali 2 irmãos, 2 irmãs, puxa, se você consegue conciliar perfis diferentes para conseguir uma boa gestão. E eu vejo que o papel da mulher, acho que o primeiro é esse, né? É mostrar que sim, tem poder de gerir um negócio no agronegócio. Que não é ela não é incapaz de gerir, pelo contrário, ela precisa se posicionar e dizer, olha, eu tenho tanta capacidade quanto você para poder gerir. E aí, aqui está um exemplo, né? Aqui está um exemplo. 2 irmãs que, ao fazerem um processo de divisão, se dividiram, não mantiveram sobre a mesma estrutura, mas se dividiram e me parece que tocam muito bem as suas propriedades, o que é excelente. E você pode estruturar formatos de gestão, quando você faz isso de maneira antecipada, como, por exemplo, com a criação de um grande conselho de administração, e você faz aí regimentos, faz estatutos, para regulamentar toda essa relação, definindo o papel de cada um. E aí eu acho que a mulher, cada vez mais, o que eu sempre digo para as clientes, e isso é interessante, Luli, grande parte das minhas clientes são mulheres, porque o advogado ele é buscado quando a pessoa sofre algum dano, né? Que deveria ser bem antes, né? By the way. Só que antes é aquela história. A mulher sempre fala assim, não, meu irmão vai conduzir bem. E aí a coisa se desenrola não da maneira prevista. E grande parte das minhas clientes são mulheres. E isso é interessante. Por quê? Porque elas são lesadas ao longo desse processo. E aí eu sempre digo para ela, ocupem os espaços. Não é porque o teu pai não te carregou para o lado, não teve a oportunidade, talvez, que você teve, e você ficou alijada desse processo durante um período, mas ocupe o espaço, você pode se capacitar. Agora, não só como filha, né? Eu penso como mulher também. A mulher tem que acompanhar o homem, né? Que às vezes eu vejo algumas pessoas que realmente vivem alienadas, né? O marido vai para a fazenda, vai trabalhar, não sei o quê, e ela se coloca numa posição também de não participar nada, nem saber onde é a fazenda, nananã. Isso também é negativo. Talvez na geração anterior foi como ela mencionou, né? No sítiozinho moravam os 2, uma estrutura totalmente plana, né? Talvez as gerações mais recentes, as pessoas já não querem morar tanto na propriedade, ficam os funcionários na propriedade, mas moram na cidade. E é justamente isso, né? Muitas vezes a mulher fala, não, eu vou ficar aqui na cidade, cuidando das coisas na cidade, e quem vai só para o campo é o homem. Poucas mulheres fazem o que vocês fazem. De pegar a estrada, de pegar o trecho. A Luli eu sei que anda muito mais de botina do que de sapato. De salto. Agora eu estou mudando para o tênis, viu? Que é mais cômodo. Mas, de fato, né, ocupar esse espaço e estar junto do marido, participando ativamente, conhecendo, para também não ficar na mão de ninguém. Né?
Andei muito de botinha no campo, né? Eu chegava de sandália de salto e aí muita gente falava assim, não, você não vai entrar aqui só fazendo essa observação com esse saltinho, mas eu sempre tinha uma botinha no carro para fazer essas reportagens. E eu substituí minha botinha com um saltinho assim, porque cada vez que eu pegava uma pedra eu voava. E meu câmera, o André, fala, Luli, pelo amor de Deus, já pegava assim. Então eu falei, não, vamos mudar um pouco o meu look aqui. Na advocacia a gente brinca, né, que o advogado, hoje eu tô aqui, eu tenho outro compromisso depois, mas a gente brinca que o advogado que quer atuar no agronegócio não pode usar sapato preto, ele tem que usar sapato marrom. E muitas vezes é jeans e camiseta, porque se você usar sapato preto fica tudo sujo de terno. E o advogado que é advogado do agro tem que trocar o sapato pela botina. Tem que trocar o sapato pela botina, exatamente. Bom, gente, eu acho que nosso programa vai chegando ao fim. Eu queria agradecer a participação de vocês, da Paty, claro, sempre está aqui com a gente. Uma honra. Alessandra Lafranchi, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Que bom. E Rodolfo Siciliato, nosso advogado aqui, que aguentou as 3 mulheres. Não, foi um prazer, muito obrigado. Conhecer um pouco mais da história de vocês. Obrigado pelo convite, Luli. Bom, gente, a gente volta depois no nosso segundo podcast. Você, obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Os novos tempos vêm para todos e também para a agropecuária. É por isso que a Jacto atende o produtor com soluções inovadoras e sustentáveis. São máquinas, tecnologias e uma nova área de serviços para a digitalização da fazenda, a Jacto Next. Vem com a Jacto para a Expo Londrina e conheça as novidades para produtividade e inovação para a sua próxima safra.